posso dizer até algumas características de Golias. As características do gigante está no verso 17:4, que fala: então saiu do arraial filisteu um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 3 metros. As armaduras de Golias, do 17, 5 ou 6. Trazia na cabeça um capacete de grande bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e o escudo de bronze entre seus ombros. O desafio do gigante, que está no 17, do 8 ao 10. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. O tempo da tormenta. 17, no verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e tarde, e apresentou-se por 40 dias. Bom, aqui a gente viu algumas características desse gigante, né, Golias, e a gente se depara hoje quais são as características dos gigantes da nossa vida. Os gigantes que a gente tem encontrado, será que a gente consegue identificar essas características dele? A armadura que ele tem se vestido contra nós, como tem sido esse desafio, qual é o tempo da nossa tormenta, esse tempo que a gente tem se permitido ou deixado esses gigantes da nossa vida, ou a gente está preso a esse gigante. Qual é o gigante da sua vida? Qual é o gigante da minha vida? Quem tem se levantado contra nós? É o medo? É o sentimento de inferioridade? Qual é o gigante que tem se levantado contra cada um de nós? Conhecendo um pouquinho Davi, quem era Davi? Davi era um jovem, pastor de ovelhas, ungido por Deus, segundo o seu coração e não por sua aparência. Assim que conheceu o campo de batalha, não aceitou um exército covarde que se escondia do inimigo por meio de sua estatura. Não se conteve quando o gigante afrontou o exército de Deus vivo, um jovem ousado e cheio de unção. Davi era o menor, conforme diz o verso 14, mas com a atitude de um gigante. Então aqui fala que Davi era o menor. Davi era um pastor. Davi, ele foi para ali com uma missão. Aqui a gente já vai falar. Ele foi com uma missão. A missão principal de Davi, nesse aspecto, era de servir. Primeiro, ele foi obediente ao pai. Ele foi servir aos seus irmãos que estavam no campo de batalha. Ele foi servir aos seus irmãos, serviu ao chefe, e ele não se contentou com aquilo que ele viu no campo de batalha. A primeira missão era servir, mas Davi ele foi além. Ele foi ousado. Ele não aceitou que um gigante filisteu, ou se a gente trouxer para o nosso dia de hoje, né, os nossos dias atuais, por que a gente tem parado com os gigantes que tem que se levantar na nossa vida? Será que a gente tem entendido qual é a nossa missão, a nossa caminhada? Os gigantes têm se levantado para nos parar? Como eu falei aqui no início, é quase impossível a gente falar que está 100% tranquilo. Está quase impossível a gente falar que, poxa, esse dia foi um dia maravilhoso, que não tenha tido um pequeno conflito, uma pequena tribulação. Mas se é pequena, por que tem parado a gente? Por que tem nos parado? Será desculpa? Será um cansaço? Pode ser uma infinidade de situações. Mas por que a gente tem parado? Por que a gente não pega esse exemplo? Na verdade, a ideia da mensagem essa noite é que a gente pegue essa referência de Davi e que a gente vai além. O propósito, como eu falei no início, era servir, mas ele não se contentou.
Ele estava vendo todo mundo com medo, todo mundo se sentindo confrontado e estava sendo realmente afrontado. O gigante Golias, ele estava desdenhando. Será que existe alguém que possa me deter? É o Deus que vocês servem? E quantos de nós, às vezes, a gente não escuta, né, palavras como essa? Ou talvez a nossa luta diária mesmo, né? Ah, poxa, está difícil, poxa, Jorge, está muito difícil, poxa, tem uma área na minha vida, cara, que não sai. Meu Deus, é difícil, eu não consigo. Cara, consegue. Não é no teu momento, mas vai conseguir. E se não for naquele momento, vai ser. Em nome de Jesus vai ser, eu creio. É esse entendimento que a gente precisa ter. É essa ousadia que Davi teve no campo de batalha. De repente o teu campo de batalha não é nesse contexto que envolve Davi aqui, os seus irmãos, Golias, mas existe um gigante que talvez está tentando te parar. Na sua vida, ah não, Jorge, não tem. Tem sim. Se você parar e ver, olha, como eu falei aqui no início do período de adoração, de oração, no início aqui da mensagem, tem. Pode ser mínimo, mas tem sim. Exemplo, talvez a preguiça. Talvez o cansaço pode ser um gigante a ser vencido. Talvez uma falta de fé pode ser um gigante a ser vencido. Talvez uma dificuldade financeira que está mexendo ali, ó, pode ser vencido. Talvez a sua área sentimental, a sua família, uma enfermidade, é um gigante a ser vencido. Esse é o seu campo de batalha. Não quer dizer que você vai servir ao Brasil lá no Afeganistão, lá naquelas guerras que estão acontecendo lá na Síria. Talvez o seu campo de batalha está dentro da sua casa, está no seu trabalho, está junto com a sua família. Talvez com um familiar que você está tão resistente a falar, não, com essa pessoa eu não falo. Eu sou crente, mas com essa pessoa eu não falo. Esse é o seu gigante. É esse gigante que você precisa vencer, é o que nós precisamos vencer. Cada um tem um gigante em particular. Não posso nem falar que é um gigante de estimação, que o gigante se levanta para ser vencido. Como aqui a gente leu aqui no finalzinho aqui do verso 51. O gigante ele se levanta, mas é para ele ser vencido. Porque se você não vencer, você não tomou posse daquilo que Deus colocou na sua vida. Davi ele foi ungido segundo o coração dele, não segundo a sua formosura. Aqui se a gente for ler aqui no capítulo 16, no finalzinho a gente vai ver isso. Quando ele foi escolhido, tinha seus irmãos, e no finalzinho perguntam, está faltando alguém? O que faltava era Davi. E ele foi um cara usado. Se a gente pegar, a gente vai continuar lendo aqui. Ele foi um cara usado. Em todo o contexto de medo, contexto de desdém sobre a vida dele. Que pirralho é esse aí que está aqui, que vai vencer o gigantão lá, que todo dia foi uma batalha aqui de 40 dias. Imagina o gigante de 40 dias ir lá se levantando e desdenhando. Vocês não são de nada, ninguém me vence. Se manda alguém para combater contra mim, que eu vou vencer e vocês vão ser meus servos, os nossos servos, vocês vão nos servir. E o medo de não vencer aquele gigante? Davi não, Davi foi ousado. Essa ousadia que precisa ter, que nós precisamos ter. Essa ousadia que a gente precisa ter posse, tomar posse. Quem te serve é o Senhor dos Exércitos, né? Não é nenhum Senhor, senhorzinho qualquer, não. É o Senhor dos Exércitos que a gente serve, aquilo que a gente entregou as nossas vidas, é com Ele que a gente caminha, é com Ele que a gente louva aqui, que a gente canta, que a gente prega. É o Senhor dos Exércitos. Não é qualquer um, não. É o único. Amém? Foi só um complemento. Como eu falei, a missão inicial de Davi era servir. Eu coloquei aqui 2 tópicos, né, que eu separei aqui. A primeira missão aqui de Davi foi servir. Foi obediente ao seu pai em servir seus irmãos no campo de batalha e ao chefe, como diz do verso 17 ao 22. Uma das maiores dificuldades que a gente vê hoje em dia, principalmente os adolescentes, da fase de adolescente para a fase adulta, jovens, é de obedecer aos seus pais. E aqui ele dá um exemplo claro de obediência. Acho que a primeira lição que eu tenho aqui, quando eu começo a ler, que Davi ainda não estava naquele contexto ali de batalha, de guerra, ele servia. Ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, mas aqui quando o pai fala assim, vai lá no campo de batalha,
a galera lá está sofrendo, vai lá e sirva. A preocupação do pai era que eles estavam precisando de algo e precisava de alguém para levar. Então a função de Davi primeiramente foi servir. Então ele foi lá e serviu. Então a missão de Davi naquele primeiro momento ali era de servir. Como eu falei, na missão que lhe foi imposta, Davi se deparou com um cenário de total frustração. Porém, neste mesmo cenário, tomou posse de uma oportunidade ousada de enfrentar o gigante, não para a sua glória, e sim para glorificar o nome do Eterno, onde todos estavam temerosos. Como eu falei, era um ambiente hostil, era um ambiente ao qual todos estavam com medo. Eu não vou enfrentar esse gigante porque ele é muito grande, são 3 metros de altura. Aí o Davi vai lá e... Não, primeiro ele foi ali, ele teve foi feita uma proposta, a gente leu aqui no verso 25, a proposta aqui era de ser... Vou ler aqui novamente. 25, dizia os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para enfrentar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai Israel. Era uma proposta interessante para quem ferisse, mas ninguém queria. E como eu falei aqui, a primeira missão de Davi era primeiro servir. A segunda, ele entendeu o propósito da missão dele, mas ele não se permitiu, ou melhor, a ideia dele, a motivação dele não era por aquilo que estava sendo oferecido, mas o descontentamento dele era para aquilo que estava acontecendo com o seu povo, e o desdém do gigante contra o Deus de Israel. Então, aqui ele fala, aqui